irmãos, eu trouxe um sermão, a justiça de Deus e a justiça dos homens. Vai ser uma comparação. Mas antes de começarmos a estudar, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça para nós invocarmos o Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez na sua casa. Que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo sobre mim, que eu não fale nada de mim, mas que seja dos céus. Que o Senhor possa estar nesse momento conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer um comparativo com a justiça de Deus e a justiça humana. Não sei quantos de vocês têm acompanhado, mas a gente teve uma situação bem grave no Brasil, que é o caso do Banco Master. Pessoas foram lesadas, perderam seu dinheiro e juízes que aparentemente deveriam estar guardando as nossas leis, o pessoal do STF, aparentemente eles estão envolvidos. Isso é muito grave, irmãos, porque são pessoas que são detentoras da lei. E quando você tem um caso para resolver que passa por um juiz ou por um desembargador e não se chega a uma conclusão, sempre os recursos caem no STF. São pessoas que deveriam estar guardando as nossas leis e quando acontece o desenrolar da investigação, aparentemente temos juízes corrompidos que estão envolvidos nessa corrupção. E a Bíblia, irmãos, elas nos ensinam a não colocarmos nossas esperanças de justiça aqui na terra, pois somos corruptíveis, somos pessoas más. Isso não se remete só ao Brasil, isso é de forma geral. O mundo todo ele é corrompido, as pessoas, tudo que envolve poder e dinheiro corrompe as pessoas. Não só isso, né, irmãos, mas na maioria. Para exemplificar o que eu acabei de dizer, eu gostaria de convidar vocês a abrirem em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, no verso 18. Romanos 1, verso 18. Todos acharam? Aqui, irmãos, Paulo descreve o comportamento dos ímpios. Olha só o que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Agora no verso 28, um pouquinho à frente. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo mal, de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que tais coisas praticam são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também as aprovam os que fazem assim. Irmãos, esse povo ele vai ser destruído, são pessoas más. E quando a gente liga a nossa TV, a gente vê filhos desobedecendo os pais, pais maltratando filhos. Nós vemos casamentos sendo desfeitos por falta de carinho, falta de companheirismo. Isso é muito grave, irmãos. Hoje em dia tem muito golpe da inteligência artificial, que as pessoas pegam a sua voz, clonam e usam para pedir dinheiro. Recentemente aconteceu algo parecido comigo. A gente acha que isso só acontece por telefone, por pessoas desconhecidas. Há uns 2 meses atrás, eu saindo da igreja, eu estava na sonoplastia com a Samanta, eu fui abordado por um rapaz no caminho de ir para o meu carro. Quando eu cheguei na metade do caminho, ele levantou a mão: amigo,
por favor, me ajude, eu preciso de uma ajuda. Minha mãe está em casa, ele falou ainda, pelo amor de Deus, me ajude. Quando falou, pelo amor de Deus, tocou meu coração. Aí eu disse, o que eu posso te ajudar? Minha mãe está em casa, sem notícias minhas, sem telefone. Eu precisava de um mototáxi para me levar embora. E o mais interessante, irmãos, é que começou a falar de pessoas que eu conheço lá no Vendinha, os Milk, ali na região do campo. E eu falei assim, olha só, eu não estou com carteira aqui, mas hoje em dia todo mundo tem Pix. Vamos até o rapaz do mototáxi, que se ele aceitar um Pix, eu pago e ele te leva para casa. E assim a gente foi até a pracinha. Quando eu cheguei na metade do caminho, eu comecei a conversar com ele e perguntar mais coisas, mais detalhes. Eu comecei a perceber que me parecia que era um golpe. Chegando na metade do caminho, ele olhou, olha, o rapaz que estava ali esperando para me levar, ele parece que foi embora. Mas vamos fazer o seguinte, vamos até ali no restaurante Pirilã, você faz um Pix para a pessoa do caixa, ela me dá os 20 reais e eu vou procurar uma outra pessoa para me levar em casa. Aí eu já percebi que era um golpe e falei, olha, desse jeito eu não consigo te ajudar. Se o rapaz estivesse ali, eu iria pagar para te levar em casa. Nesse meio tempo, eu fui voltar para o carro com a Samanta e um outro colega meu me abordou e falou assim, olha, esse rapaz tem feito muito isso. Tem abordado pessoas da nossa região e tem feito isso. Quando ele estava chegando no meu carro, ele estava estacionado mais embaixo, ali perto do hortifruti, ele já estava abordando outra pessoa pedindo dinheiro, e depois realmente eu descobri que ele já bate conta ali no Darcy e fica fazendo isso constantemente. É um rapaz que tudo indica que usa para droga, para bebida. Irmãos, essas pessoas, elas sabem que estão fazendo mal, que isso não é correto, e que isso vai levar elas para a destruição, mas mesmo assim, elas continuam fazendo. Mas eu te pergunto, irmãos, a cada um de vocês que veio nessa noite, o mundo está assim, e como está dentro da nossa igreja? Nós temos que fazer uma reflexão muito séria a respeito disso. Olha só o que diz um pouquinho mais à frente, Romanos 2, verso 1. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condenam. Irmãos, se dentro da igreja a gente é injusto, a gente é orgulhoso, a gente faz fofoca, ou na mesma situação que nós colocamos um carro à venda, um aparelho telefone, ele tem um probleminha e a gente não conta para a pessoa para quem a gente está vendendo. Nós também estamos trapaceando. Isso é um problema muito grave, nós não podemos fazer isso. Se o mundo está desse jeito lá fora, se nós fazemos a mesma coisa aqui dentro com nossos irmãos, é uma situação muito grave. E olha só o que diz o verso 3, um pouquinho logo abaixo. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz os mesmos que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Irmão, nós fazemos as mesmas coisas, mas qual é o padrão de justiça de Deus? O padrão de justiça, irmão, nós encontramos logo à frente também, do verso 6 ao verso 8. Olha só o que diz: que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação para os facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Irmãos, esse é o padrão de justiça de Deus. Se você faz o bem, você vai ter vida eterna. Se você faz o mal, irmãos, é bem claro, você terá a ira e a indignação de Deus. Irmãos, e é muito claro, pois Paulo ele repete a mesma ideia no verso 9. Olha só o que diz o verso 9: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Verso 10: glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Irmãos, esse é o padrão de justiça de Deus. E olha só como Paulo termina o raciocínio no verso 11: porque para Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, irmãos, para Deus não importa o resultado. Para Deus importa se você praticou bem, se você praticou mal. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as outras pessoas e fazemos como na época os judeus faziam. Nós temos a lei de Moisés, nós somos descendentes de Abraão.
nós somos a nação escolhida. Só que Paulo, irmãos, ele deixa muito claro que não importa a sua descendência, o que importa é se você faz o bem ou se você faz o mal. O critério pelo qual nós vamos ser julgados é esse, porque Deus é diferente da justiça aqui dessa terra. Ah, mas eu sou adventista, eu sou batizado, eu devolvo o meu dízimo, eu vou na igreja todo mês, todo sábado, todo domingo, toda quarta, eu não perco um culto. Irmãos, isso é a nossa obrigação como adventista. Isso não nos torna melhores que ninguém. E olha só o que diz o verso 3, só recordando: e você que condena tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Irmãos, isso é muito grave, porque nós estamos confiando em obras. Ir à igreja, ser batizado, isso é uma obra. A gente tem um conhecimento, irmãos, e nós vivemos numa falsa segurança, achando que nós vamos para o céu de qualquer jeito, achando que Deus, Ele julga com os mesmos critérios de pessoas corrompidas que nós temos aqui na terra. E não é bem assim. Quando a gente vê essas situações, como aconteceu no Toastmaster e em outros crimes que acontecem, pessoas que têm muito dinheiro, irmãos, elas pagam um advogado, e quando são condenadas, elas mal ficam presas. As pessoas, os juízes aqui dessa terra, eles são corruptíveis. Geralmente, quando você tem uma propina, alguma coisa, você consegue se livrar da cadeia. As pessoas que têm muito dinheiro, geralmente elas não pagam pelos seus crimes. Infelizmente, essa é a realidade. Mas Deus, irmãos, Deus não é assim. Deus vai julgar quem quebra a sua lei. Deus não julga como os juízes aqui dessa terra. Nós não podemos achar, irmãos, que Deus vai nos levar para o céu de qualquer forma. Isso é achar que Deus julga como os juízes aqui dessa terra. Não importa se eu sou adventista, se eu sou católico, se eu sou budista. O que importa para Deus, irmãos, é se nós somos honestos, se nós somos tementes a Deus. Ah, mas eu acreditava na lei. Irmãos, até o diabo acredita nos 10 mandamentos. Olha só o que diz Romanos 2,13. Para continuar o nosso raciocínio: porque os simples ouvires da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Irmãos, esse é o padrão de justiça. Nós somos adventistas, nós temos muita luz, nós temos os 10 mandamentos, nós temos as leis de saúde. Só que se nós não praticarmos, não haverá esperança para nós. Vamos abrir agora em Romanos 6,20, um pouquinho à frente. Romanos 6,22. Romanos 6, verso 20 ao 22. Porque quando escravos do pecado estáveis, isentos em relação à justiça, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. 22. Porque agora, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Irmãos, se você é membro batizado e não produz o fruto da santificação, você não está se preparando para a justiça de Deus. Nós vamos ser queimados no lago de fogo. A condenação dos ímpios, irmão, das pessoas que fazem o mal, que nós olhamos desde o início, é justa. E o que mostra que cremos em Jesus é o fruto da santificação. Irmãos, o que podemos colocar de prática nessa noite? A salvação ela é algo muito sério. Quando a gente procura justiça nessas pessoas corruptas que temos aqui na terra, a gente acaba se envolvendo com coisas mundanas, né? Que acabam nos distanciando do céu. Não sobra tempo para fazermos coisas aqui na igreja. Aí, irmãos, não precisamos ter esperança de justiça, porque a justiça ela vai ser feita e Deus vai retribuir cada um de nós segundo o nosso procedimento. Irmãos, as nossas redes sociais, o nosso telefone, a nossa TV, elas vão servir de testemunha no tribunal de Deus que tempo nós tínhamos, mas a nossa prioridade eram outras coisas. Nós não estudamos, nós não crescemos espiritualmente.
Aí, irmãos, nós não precisamos ter paz no coração, porque a justiça de Deus, ela vai ser feita e é justo. Irmãos, nessa semana nós precisamos levantar e olhar o que eu preciso fazer pela minha igreja, o que eu preciso fazer pelo meu irmão, o que eu posso melhorar na minha vida espiritual. Nós temos que buscar a Deus. A nossa mente, irmãos, ela tem que mudar. Eu tenho que produzir o fruto da santificação. Que nós possamos nos empenhar, irmãos, em buscar, em pensar nas coisas do céu, porque só lá tudo vai fazer sentido. Para finalizar, eu gostaria de ler o último texto que se encontra em Pedro, 2 Pedro 3, verso 11. 2 Pedro 3, verso 11 a 13. Vocês acharam? Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, irmão, o mundo vai ser destruído, isso aqui tudo vai queimar. Que tipo de pessoa nós devemos ser? Devemos viver em santo procedimento e piedade, verso 12, aguardando a volta de Jesus, e não somente isso, mas apressando a volta de Jesus. Naqueles dias os céus serão incendiados, quanto aos prédios forem desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, tudo isso aqui vai passar. Verso 13. Nós, porém, seguindo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nas quais habita a justiça. Irmãos, que nós possamos nos empenhar em focar em nossa salvação, para que quando Jesus voltar, nós esperamos a justiça dele, e a justiça dele será feita, e nós possamos ir para o céu. Amém? Para finalizar, meus irmãos, eu queria, vamos cantar a música Não Desistir, do Inário Antigo.